Cultura bíblica. Então, esse é o tema geral do vídeo. O tema específico será os israelitas, que é a terceira parte, que é a terceira de 6 partes que compõem o texto bíblico. Então, o que é a Bíblia? Esse é o que eu tenho tratado ultimamente aqui no canal do ponto de vista de cultura bíblica. Então, de acordo com o livro-texto que eu estou utilizando aqui no canal, ele coloca a Bíblia como uma grande história em primeiro lugar. Então, a Bíblia é um magnífico livro de histórias, cheio de narrativas muito bem escritas. Mas ela é mais do que uma coleção de histórias. Há uma grande história contada pelo conjunto de relatos individuais. No centro da grande história está Deus e o que Ele está fazendo com o mundo e a humanidade. A Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra e conta a história da sua relação com a humanidade até o dia futuro em que as guerras, as doenças, a morte e a dor deixarão de existir. Esta grande história tem 6 partes principais. Então, o livro-texto básico que eu estou utilizando é o Manual Bíblico da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Super recomendo esse livro. Esse livro, inclusive, é meu, aqui aqui de casa. E, cara, muito bom esse livro aqui mesmo, para você ter um pouco de conhecimento sobre cultura bíblica. Bom, para quem não sabe, a Bíblia é dividida em 2 testamentos, né, em 2 partes principais, que tem relação com a história dos hebreus e a cronologia, então Antigo e Novo Testamento. E são muitos livros, tem gente ainda que pode achar que a Bíblia é um livro só, mas não é. São muitos livros que compõem esse grande livro. E aí, segundo o texto que nós estamos consultando sobre isto, o que é a Bíblia, então ele traz 6 partes dessa grande história. A criação, que eu já tratei aqui no canal, a queda, os israelitas, ou então Israel, Jesus, a 4ª parte, que será tema do próximo vídeo, os seguidores de Cristo e o fim dos tempos. Então, segundo o nosso SBB aqui, Manual Bíblico do Sociedade Bíblica do Brasil, são 6 partes que compõem essa grande história da Bíblia. Em seguida, ou seja, agora tratando especificamente sobre o período ou a parte que trata sobre Israel depois da queda, porque primeiro veio a criação, depois a queda, Israel. Em seguida vem o período de Israel. Deus escolheu um homem e seus descendentes para ser o meio de reparar o estrago que a rebelião humana contra Deus causara em um homem chamado Abraão, que vivia na cidade de Ur. Ur dos caldeus, né? Deus deu a Abraão uma promessa tripla, uma descendência, veja bem as promessas que Abraão recebeu. Uma terra que Abrão no começo, depois Abraão, né? Uma terra que Deus daria a seus descendentes e que por meio da descendência de Abraão, Deus abençoaria toda a humanidade, conforme Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Após escolher essa nação, Deus a protegeu e cuidou dela. Eles se tornaram escravos no Egito, mas Deus agiu para livrá-los por intermédio de Moisés, tirando-os do Egito, conduziu-os numa peregrinação de 40 anos pelos desertos da península do Sinai, até introduzi-los na terra onde Abraão tinha vivido antes deles. Este ato maravilhoso, chamado de Êxodo, por isso que tem um livro na Bíblia, inclusive, com esse nome, Êxodo, porque tanto a criação como a queda, que são as 2 primeiras partes que esse manual traz para nós, eles estão no primeiro livro da Bíblia, ou seja, Gênesis. Então, o Êxodo já é na 3ª parte, né, sobre Israel. O Êxodo acontece. Cadê? Tá, eles se tornaram escravos no Egito, mas Deus agiu para livrá-los por intermédio de Moisés, tirando-os do Egito, conduzindo-os por uma peregrinação de 40 anos, como eu já disse, né? Este ato maravilhoso, chamado de Êxodo, tornou-se um momento marcante para a nação de Israel, pois daí em diante eles se lembrariam desse episódio como o momento em que Deus os tinha salvado e os adotado. Até hoje o povo judeu celebra o Êxodo na festa anual da Páscoa. Então a Páscoa, a festa judaica, tem a ver com o Êxodo. Enquanto estavam no deserto, Deus fez outra coisa que seria muito importante para a vida da nação. Deu-lhes sua lei. A nação era sua por causa de sua bondade em tirá-la do Egito. Logo, entre aspas, os 10 mandamentos. Um resumo, logo, os 10 mandamentos, um resumo da ideia central da lei, começa assim. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, verso 2. Os mandamentos também diziam como o povo de Deus deveria viver, Êxodo capítulo 20, verso 3 e 17. O povo, no entanto, não conseguia viver consistentemente como Deus queria. Então, outra parte crucial da lei era o sistema sacrificial. Quando o povo desobedecia à lei, a maneira de cobrir seu erro e restaurar o relacionamento com Deus era o sacrifício de um animal no lugar da pessoa que desobedecera à lei. A pessoa colocava uma das mãos na cabeça do animal para demonstrar que esse estava sendo sacrificado por ela para que Deus perdoasse sua desobediência. Tratava-se de um procedimento caro, pois animais eram um grande sinal de riqueza na sociedade rural da antiguidade. Posteriormente, os sacrifícios passaram a ser oferecidos no Templo de Jerusalém, a capital da nação. A vida de Israel continuou com muitos altos e baixos por mais ou menos 1000 anos. A nação se dividiu após a morte do rei Salomão, já no período monárquico,
E a parte norte do reino, ou seja, Israel, caiu nas mãos dos assírios no século 8 a.C., porque abandonaram a sua fé em Deus, dando lugar a outras religiões. O povo do reino do sul, ou seja, Judá, foi levado ao exílio na Babilônia, cerca de 150 anos mais tarde, por razões semelhantes. Mas Deus não desistira de seu povo. Ele restaurou o povo de Judá na sua própria terra cerca de meio século depois. Profetas que transmitiam a palavra de Deus ao povo interpretaram esse retorno como um novo êxodo. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 40, verso 3, 5, 43, verso 1 ao 7. Os profetas também anunciaram um Salvador vindouro, que Deus enviaria para libertar seu povo. Uma pessoa que os judeus chamam de, abre aspas, Messias. Diversos grupos de judeus tinham crenças diferentes com relação ao Messias, mas todos esperavam que ele trouxesse o reino de justiça da parte de Deus. Bom, então essa é a segunda parte, ou melhor, a terceira parte, de acordo com o manual bíblico da SBB, sobre Israel, né? Então, criação, queda, Israel. No próximo vídeo já quero tratar sobre Jesus e como que ele entra nesse contexto todo da grande história que é a Bíblia. Valeu, fico por aqui. No vídeo anterior eu tratei sobre a queda.